5 de março foi um dia daqueles, né? Os mercados no mundo inteiro simplesmente despencaram, tudo no vermelho. Foi uma daquelas quedas que deixa todo mundo coçando a cabeça se perguntando: o que foi que aconteceu? Pois bem, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos dar uma de detetive e montar esse quebra-cabeça, peça por peça, para entender essa história. Certo. Então toda a investigação começa na cena do crime, certo? E a nossa é o mercado financeiro. Vamos dar uma olhada nos números que fizeram soar todos os alarmes. O clima geral foi o que a gente chama de risk off. É basicamente o pânico tomando conta. Quando isso acontece, os investidores saem correndo de qualquer coisa que pareça arriscada, tipo ações, e buscam refúgio em ativos mais seguros, como o dólar. E não foi algo isolado, foi um movimento global, todo mundo agindo junto. E claro, a onda chegou forte aqui no Brasil. O Ibovespa, que é o nosso principal termômetro da bolsa, sentiu o golpe e feio. Caiu mais de 2,5%. E o pior, fechou lá na mínima do dia. Sabe o que isso quer dizer? Que o pessoal estava vendendo sem parar, do início ao fim do pregão. Não teve alívio, foi pressão o tempo todo. E essa é a pergunta que não quer calar. O que, afinal, provocou essa reação em cadeia tão forte? É a partir de agora que a gente começa a juntar as pistas para solucionar esse mistério. Para a gente entender o tombo aqui, primeiro a gente precisa olhar para fora. A origem do problema não estava aqui dentro, ela veio de longe, mais especificamente dos Estados Unidos e da China. E a primeira peça desse dominó que caiu foi essa aqui. O preço do petróleo, que é basicamente o combustível da economia mundial, deu um salto gigantesco e repentino. Dê uma olhada nesse número. O barril do petróleo Brent passou dos US$ 85, subindo quase 5,5% num dia só. Isso aí acendeu uma luz vermelha gigante nos mercados, sinalizando uma possível nova onda de inflação no mundo todo. E esse alerta piscou mais forte lá nos Estados Unidos. Pensa bem, petróleo mais caro significa transporte mais caro, produção mais cara, tudo isso vai parar no preço final para o consumidor e traz de volta aquele fantasma da inflação que ninguém quer ver. Esse número aqui é o retrato perfeito desse medo. Quando o juro do título de 10 anos do Tesouro Americano sobe para 4,10%, é o mercado dizendo: ei, eu quero ganhar mais para emprestar dinheiro para o governo, porque eu acho que a inflação vai continuar alta. E na prática, isso significa dinheiro mais caro para todo mundo. A consequência disso, o mercado teve que refazer todas as contas. Se antes todo mundo esperava que os juros americanos começassem a cair em julho, agora essa expectativa foi jogada lá para setembro. A aposta é que o Banco Central americano, o Fed, vai ter que segurar os juros no alto por mais tempo para tentar controlar essa inflação. E do outro lado do mundo, na China, o cenário também não era nada simples. O governo chinês até tentava dar um gás na economia, com pacotes de estímulo e tudo mais, só que esses esforços foram praticamente engolidos pela crise global, que travou o transporte de mercadorias e derrubou o preço de matérias-primas super importantes, como o cobre. Beleza, agora vamos trazer a nossa lupa de volta para o Brasil e entender como toda essa confusão lá fora bateu aqui. Afinal, nosso mercado é muito sensível a um cenário de juros mais altos nos Estados Unidos. Esse gráfico aqui mostra o tamanho do estrago. Dá para ver que foi uma queda generalizada. Quase todos os setores da nossa bolsa apanharam feio, principalmente o setor industrial e o de consumo. O único que conseguiu ficar de pé, e por muito pouco, foi o setor financeiro. E aqui a gente entende o porquê de cada um. O setor financeiro, que inclui os grandes bancos, costuma até se dar bem com juros mais altos. Agora, indústria e consumo, esses sentem na veia o aumento do custo da energia e do frete. E o setor de materiais básicos, como mineração, sofreu porque o preço das commodities caiu lá fora. E adivinha o que acontece num dia de pânico global? Exato, o dólar vai para a lua. A moeda americana fechou bem forte, batendo em R$ 5,26. Isso aí é o que a gente chama de fuga para a qualidade, um movimento clássico. O pessoal que investe no mundo todo fica com medo, vende o que tem em mercados como o nosso e corre para comprar dólar. É o porto seguro, né? E essa corrida, claro, joga o valor do nosso real lá para baixo. Ok, até agora a gente viu os efeitos, as consequências. Mas qual foi a faísca que começou todo esse incêndio? Chegamos agora no coração do problema, na causa de tudo. A causa raiz de tudo isso foi geopolítica. Uma escalada gigantesca no conflito entre os Estados Unidos e o Irã, que chegou a um ponto extremo, o fechamento completo do Estreito de Hormuz.
Para quem não tem familiaridade, o Estreito de Hormuz é talvez a rota marítima mais crucial do planeta para a energia. Uma fatia enorme de todo o petróleo consumido no mundo passa por ali todos os dias. Fechar essa passagem é como apertar o pescoço do fornecimento de energia global. E o efeito no bolso foi imediato e violento. O custo para alugar um navio superpetroleiro, para se ter uma ideia, simplesmente dobrou, passando de $423 mil por dia. Esse número mostra o nível de desespero no setor de transporte. O risco ficou tão absurdo que as seguradoras simplesmente cancelaram os seguros normais. No lugar, passaram a cobrar um novo prêmio de risco de guerra de 1% do valor total do navio. Uma fortuna. Isso, na prática, trava todo o comércio na região. Bom, com o quebra-cabeça montado, fica a pergunta. E agora? O que esperar daqui para frente? Vamos fechar a nossa análise olhando para os pontos que vão exigir mais atenção no curtíssimo prazo. O mercado vai ficar de olho em basicamente 3 coisas. Primeiro, o relatório de empregos dos Estados Unidos. Se vier muito forte, reforça a ideia de juros altos por lá. Segundo, o dado de inflação e GPDI aqui no Brasil. E terceiro, que talvez seja o mais imprevisível e perigoso, qualquer novidade sobre o conflito no Oriente Médio. Então, a grande questão que fica no ar é: esse dia de pânico, essa queda generalizada, foi só um solavanco, um susto que já vai passar? Ou será que a gente está entrando numa fase nova, um período de muito mais instabilidade, onde o mercado vai ter que repensar tudo? Essa é a pergunta de $1 milhão, e a resposta, bom, só o tempo dirá.